Após praticamente 2 meses de cessar-fogo entre Israel e Hamas, na semana passada Israel voltou a atacar a faixa de Gaza. Enquanto isso, o Egito está tentando desenrolar um novo plano de cessar-fogo entre os dois. Vamos entender qual é o interesse do Egito nesse vídeo, além, óbvio, do que está acontecendo entre Israel e Hamas aí. Bem-vindo ao canal Geopolítica Mundial. Já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com um amigo que se interesse pelo assunto. Teu apoio é fundamental e ajuda o canal a continuar crescendo e o YouTube a entregar para mais pessoas. Então, como dito, em janeiro, Israel e Hamas tinham chegado a um acordo de cessar-fogo que consistia em 3 fases. A primeira fase seria de 6 semanas, onde haveria troca de reféns que o Hamas mantém em Gaza por prisioneiros palestinos que Israel tem sob seu controle. A segunda fase seria uma retirada gradual das tropas israelenses de Gaza. E a terceira fase seria a reconstrução de Gaza com um prazo aí de 3 a 5 anos aproximado assim. Mas durante essa primeira fase do cessar-fogo, que consistia em 6 semanas, que era para ser feita a troca de reféns por prisioneiros, estavam sendo estudadas como seria a próxima fase do cessar-fogo. Israel, ao fim dessa primeira fase, quis que ela fosse prorrogada, enquanto o Hamas queria que tivesse início a segunda fase, que seria a retirada das tropas, que Israel se negou a fazer, alegando que a enorme presença que o Hamas ainda mantém na faixa de Gaza. E o Hamas negou continuar a primeira fase, entregando reféns caso Israel não saísse. Então ficaram nesse impasse e o cessar-fogo teve fim, então, ao fim da 6ª semana, com a retomada dos bombardeios por parte de Israel. Agora, com os novos ataques de Israel a Gaza, o Egito surgiu com um novo plano de cessar-fogo que, a princípio, Hamas e Estados Unidos já aprovaram, porém Israel ainda não se manifestou. O plano consistiria, então, de Hamas entregar 5 reféns por semana e o Israel ir retirando as suas tropas gradualmente até a saída completa da faixa de Gaza. O interesse do Egito nesse cessar-fogo, para que ele seja aceito e seja aprovado e seja colocado em prática, é devido à pressão que os Estados Unidos está colocando sobre os palestinos. Logo que ele assumiu a presidência em janeiro, ele surgiu com um plano de realocar esses palestinos da faixa de Gaza para regiões de Jordânia e Egito. Os dois países de cara negaram essa opção por alegar que seria uma limpeza étnica. Trump começou a sondar outros países na África, que seria Sudão, Somália e a Síria. Todos eles, obviamente, negaram. Com isso, o Trump começou a usar um outro argumento, alegando que caso o Egito e Jordânia não aceitem esses refugiados, ele iria cortar a ajuda que os Estados Unidos enviam para o Egito, principalmente, e seria o principal afetado no momento. O Egito é altamente dependente da ajuda norte-americana, principalmente militar, que equivale a 2 bilhões praticamente por ano, de um total de 4,5 que o Egito gasta com defesa. Então isso iria ter um impacto sério na economia egípcia. Por isso eles estão tentando que esse acordo seja aprovado o quanto antes. Já o Hamas aprovou esse acordo logo de cara, porque com a retomada dos ataques israelenses, principalmente, óbvio, por drones e aviões, eles não conseguem retaliar e infligir baixas a Israel. A infraestrutura em Gaza está completamente destruída. O estoque de mísseis deles provavelmente, é óbvio que a gente não tem essa informação precisa, mas deve estar muito baixo. E caso eles utilizem também o que eles têm, devido ao monitoramento israelense à faixa de Gaza 24 horas por dia, seria fácil de detectar de onde eles estão sendo lançados e destruir qualquer outra estrutura que tem ali no local. Então o Hamas está desesperado para que esse plano seja aceito o quanto antes, porém eles têm essa exigência de que as tropas israelenses deveriam sair. A Israel colocou também em prontidão tropas para uma possível nova ofensiva terrestre, coisa que eles também tentam evitar ao máximo, porque é nessa fase que o Hamas consegue infligir baixas ao exército israelense. Sobre a questão egípcia de receber os refugiados palestinos, embora eles continuem negando que isso vai acontecer, imagens de satélite mostram que o Egito já está construindo uma região no Sinai
perto da faixa de Gaza, onde especialistas estão imaginando que vai ser um possível local de alojamento ou de campo de refugiados ou de algumas construções para receber esses palestinos. Obviamente isso ainda não foi confirmado, o Egito continua negando a informação, mas essas imagens de satélite mostram uma grande construção ali sendo feita nessa região do Sinai, então. Enquanto isso, em Israel, o governo do Netanyahu está em confronto com o líder do Shin Bet, que é o serviço secreto israelense. Netanyahu está sendo investigado de alguns crimes de corrupção e suborno. Ele está tentando tirar esse líder do Shin Bet porque ele é quem está liderando essas investigações. O líder do Shin Bet está querendo instaurar uma investigação também para entender o que aconteceu no 7 de outubro e os aliados do Netanyahu rejeitam essa ideia, não aceitam essa proposta de uma investigação das causas do 7 de outubro. Então Israel também está tendo ali alguns embates internos entre governo e oposição. O líder do Shin Bet afirma também que o Netanyahu e alguns aliados dele de governo receberam suborno de empresários israelenses e do Qatar também. O Qatar é um dos principais financiadores do Hamas. Supostamente, então, Netanyahu e alguns membros do governo teriam recebido suborno desses cidadãos do Qatar para facilitar o envio de dinheiro para o Hamas em Gaza, porque o dinheiro que chega no Hamas tem que passar por Israel. O líder do Shin Bet afirma também que o Netanyahu tem interesse em prolongar ao máximo essas guerras, antes em Gaza, depois no Líbano, depois na Cisjordânia, na Síria, como uma forma de se manter no governo, conseguir mais apoio, melhorar a popularidade dele interna em Israel. E enquanto isso ele consegue também que não sejam realizadas eleições no país, porque caso ele seja acusado, então ele pode pegar até 10 anos de cadeia. Então esses são os últimos acontecimentos entre Israel e Gaza. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com um amigo. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.